perceber. Isso aí foi 2015, 2016. Meu pai tinha terminado de passar por um período de um linfoma não Hodgkin, que é um câncer, e em 2016 ele acabou falecendo, mas nesse último ano eu também percebia que estava crescendo muito o número de farmácias em cada esquina. E eu lembro desde muito nova que eu aprendi que quando uma cidade tem muita farmácia é porque essa cidade está muito doente, né? E isso foi uma coisa que começou a me chamar a atenção. E eu não tô dizendo que eu não gosto de farmácia, mas isso me trouxe essa lembrança e aquilo começou a me fazer pensar, puxa, mas será que eu vou envelhecer e essa vai ser minha única saída? E o envelhecimento é algo que começou a vir à tona pela questão de saúde e de doença do meu pai. Então, vendo, né, o que estava acontecendo com ele, enfim, ele na realidade, ele e minha mãe, eles têm 18 anos de diferença, então foi bem significativa quando ele adoeceu. De modo que ver ele doente, acompanhá-lo, cuidá-lo, também me fez pensar sobre o meu envelhecimento. E aí a minha pergunta era, puxa, será que eu só vou ter essas mesmas soluções? E isso me fez ter curiosidade de querer compreender e buscar mais que outras técnicas ou que outras formas a gente teria para poder auxiliar, não na realidade na cura de doenças, mas sim para prevenir a doença. A partir daí, e na realidade, eu fui conhecer a tecnologia REAC através de um telefonema do meu irmão, que me disse, Mana, a mãe de uma enfermeira aqui de onde eu trabalho, porque meu irmão também é médico, e ele me disse, Mana, ela me contou que levou a mãe dela para um tratamento chamado terapia REAC, e a mãe dela tá muito melhor. Eu não sei, Mana, mas eu acho, e isso foi por telefone, certo? Eu acho que nós podíamos levar a nossa mãe, né? Então, por quê? Porque a minha mãe tinha perdido um marido, então ela já vinha também umas outras crises de depressão nos últimos anos, e a maioria de nós filhos, eu não sei se vocês sabem, mas ou se perceberam, mas quando a nossa mãe não tá bem, a gente também não fica bem, né? E claro, depende da relação, mas em geral é isso uma coisa que acontece. E nós queríamos, imagina, médicos, né? Cada um na sua área, e nós não conseguíamos poder auxiliar ou muitas vezes convencer a nossa mãe de que ela precisava de um tratamento, que ela poderia ficar melhor, né? Ela estava num estado assim que ela também disse assim, não, eu já eduquei vocês, eu já criei, vocês já estão bem, eu acho que está na hora de eu partir também, né? Então, que são ideias e pensamentos que um cérebro disfuncional traz à tona, né? Então, isso foi o que me levou, então, a curiosidade de querer saber o que era. E a partir daí, eu fui conhecer a tecnologia REAC. Primeiramente, tinha um encontro lá na Itália, e aí depois teve outro, então, em São Paulo, em 2017. Então, eu fui lá e foi nesse encontro que eu conheci outros 42 médicos, que foram os primeiros médicos que realmente tiveram a coragem e a audácia, né, de poder estar oferecendo isso aqui no Brasil. Na realidade, não foi algo difícil. Por quê? Porque ela aceita coisas que são, por exemplo, ela não queria mais ir numa psiquiatra, ela não queria ir mais em outro médico, ela não aceitava tomar medicações, então, ela vai lá, vai fazer uns bips e ela pode melhorar. Então aquilo foi legal pra ela, não foi uma coisa difícil, né? Agora, depois que ela foi, à medida que ela terminou o tratamento, a gente foi percebendo nos comportamentos dela as mudanças, né? Então, principalmente no que a gente mais nos gerava sofrimento, melhor, que era na instabilidade emocional, né? Então, quando alguma coisa não saía bem, quando alguém fazia um comentário, então ela entrava numa tristeza, num chororô, alguns pacientes falam aqui, né? Numa angústia tão grande, chorava. Quando eu era criança, eu me lembro que ela desmaiava, né? Que era a forma dela reagir quando alguma coisa acontecia. E isso nunca mais aconteceu. Essa foi a primeira coisa que mais me chamou. A segunda foi que ela passou a aceitar a ir ao médico. E esse médico, ele foi, então, ela aceitou que aquela medicação ia fazer bem pra ela e ela começou a aceitar usar a medicação. E quando ela aceitou fazer terapia, então, nossa, né? Aquilo foi algo assim que foi muito legal. Porque muitas vezes nós, mesmo como filhos, a gente pode ter o conhecimento, né? Mas como já dizia Jesus, santo de casa não faz milagre, então foi muito, como é que eu posso dizer? Trouxe um renovo, assim, puxa, que bom, agora a mãe vai melhorar de verdade, né? Então, isso fez toda a diferença, assim, pra gente, né? A gente ainda, de novo, a primeira coisa que vem na minha mente é a minha mãe. Porque desde criança, a minha mãe foi uma pessoa em que ela sempre encontrou amor e prazer em ajudar as pessoas. Nós morávamos numa casa, numa cidade no interior de Juí, aqui no Rio Grande do Sul, e eu lembro, como se fosse ontem à tarde, que vinham pessoas pedir, né? Por exemplo, vinha um grupo de crianças pedir comida, um lanche.
a minha mãe nunca se contentou em apenas dar a comida, não. Ela dizia, olha só, então tá, vamos entrar aqui, vocês vão tomar um banho, ela tirava o piolho. Eu me lembro que eu era assistente dela e eu achava aquilo o máximo. E ela dava banho, ela trocava de roupa, e aí fazia um lanche, e eles ainda saíam com uma roupa nova cada um, né. E a minha mãe fez inúmeras vezes, ela trabalhava muito na assistente social também, e ela foi também, recebeu o prêmio de parceiros voluntários, né, numa época que a RBS começou a reconhecer também. Então isso vem desde pequena. E isso me inspirou muito de que, nossa, como é legal poder fazer isso, né? Talvez daí o fato de eu ter uma mãe que estava precisando de ajuda, mas ela não conseguia aceitar a ideia de receber ajuda, de ser tratada, era uma coisa assim, quase irracional, né? Então ela que tanto fez, né? Então isso foi uma grande inspiração e com certeza foi algo que me fez decidir por estudar medicina. Agora, como eu tenho déficit de atenção desde os 9, 10 anos, mas eu não sabia que era isso naquela época, então eu lembro que me era difícil quando eu fiz a faculdade, mas me foi difícil decidir qual especialidade fazer, né? Eu digo que é muito mais fácil quando alguém me diz assim, olha, você quer esse ou esse? Não me dá muita opção, porque às vezes meu cérebro buga, né? E então, a partir daí, eu acabei indo fazer várias especialidades, né? Comecei com a pediatria no Hospital São Lucas da PUC, aí depois acabei indo para medicina de família no Hospital Conceição. Depois me apaixonei pelo processo de como era a intervenção em terapias de família, né? Então foram 3 anos como terapeuta de família, se chama terapia sistêmica de família, casais individual. Nisso aconteceu o acidente da Boate Kiss, então me especializei em MDR, e enquanto isso ia trabalhando, né? Porque eu digo assim, a minha história não é que eu passei em medicina e ganhei um carro, essa não é a minha história, mas tá tudo bem, né? E a partir daí eu fui aprendendo, sempre gostei de estar e de cuidar pessoas. Agora aconteceu também que nesse processo eu fazia tanto isso por pessoas que a gente pode cair num desvio, vamos falar assim, de que, nossa, que legal, eu estou fazendo tantas coisas pelas pessoas e a gente acaba esquecendo da gente. Então, aí foi uma época que eu entrei em depressão, né? E era por quê? Porque eu fazia tanto que não dava tempo de eu poder recarregar minha bateria, pensar em mim, né? Então, isso também me levou a procurar ajuda, a me tratar, e a partir daí eu comecei a perceber que eu não sabia psicofarmacologia. Então, eu tinha 2 saídas, ou eu encaminhava, ou eu ia estudar. E eu decidi ir estudar. Então, aí, posteriormente, foi que eu fiz a psiquiatria. E foi depois do caminho da psiquiatria, com esse processo de saúde e doença do meu pai, que eu fui conhecer também a tecnologia REAC. Eu sempre fui muito estudiosa, né, curiosa, observadora, e uma das coisas que eu me lembro era que era muito importante para mim que tivesse bastante estudos científicos comprovando aquilo, que tivesse várias fontes onde eu pudesse ter segurança que aquilo que eu estava estudando, que aquilo que eu ia aplicar na vida de uma pessoa, que é uma grande responsabilidade, que eu tivesse realmente estudado com dedicação aquilo. Um dos mecanismos compensatórios, né? Porque quando você tem déficit de atenção, se você focar em tudo, você não vai fazer nada, né? O problema da falta de atenção é que você não consegue guardar as informações, é difícil de você gerar memória, né? Então, eu acabei escolhendo ir para uma só. E muitas vezes eu me sentia assim, poxa, não tô sabendo o que tá acontecendo no mundo, né? Todos os filmes, mas me pergunta sobre medicina que eu vou saber, né? Então, isso também me trazia um bem-estar, é como uma retroalimentação positiva. E digo isso porque quando eu fui conhecer a tecnologia REAC, essa era uma das minhas preocupações. No entanto, essa foi algo que me marcou porque, ainda que os estudos científicos eles não sejam em grandes grupos, como a gente tem a maioria dos estudos clínicos randomizados que a gente fala dentro da medicina, a evidência que eu ouvi e que eu vi em muitas pessoas era tamanha, e também então na minha família, que eu não pude mais negar aquilo e eu quis experimentar. Então eu mesma também fiz o tratamento, né? E eu creio que isso fez um total... Aliás, creio, não tenho total certeza que isso fez um total diferencial hoje em quem eu sou, na minha pessoa. Mas eu gosto de falar que é uma construção, né? Então, é muito importante que a gente possa olhar para a nossa história, né? Se entender, compreender e poder estar validando. E hoje eu sou muito sincera que eu não consigo me imaginar não fazendo o que eu faço, né? Não fazendo algo diferente do que hoje eu faço. Mas reconheço que no início era... Mas será que é isso mesmo? Né? Então, o que eu lembro é que quando eu fazia muitos plantões, quando eu cuidava de várias pessoas também em pacientes internados, eu ficava pensando, nossa, mas não quero ter 60, 80 e ainda estar fazendo plantão, né? Pelo menos esse não era o meu sonho, né? Mas ao mesmo tempo definir para onde ir era algo que foi uma construção que demorou um tempo, mas hoje eu posso dizer que eu estou muito tranquila, né? Esses dias eu falei, aliás, na verdade já faz 2 anos, que eu falei pra minha psiquiatra, né, uma das últimas consultas da minha última alta, porque se precisar eu volto.
eu falei, olha, eu tô me sentindo tão feliz, mas tão feliz, que se eu morrer daqui a 2, 3 semanas, eu vou morrer feliz, né? Eu não acho que eu vou ter essa folga, mas essa é a sensação, assim, realmente. Bom, o primeiro diagnóstico, que é o déficit de atenção, eu obtive durante um período de depressão, né? Então, assim, eu creio que foi durante a minha terceira fase de depressão, que então eu fui no neuro, porque a gente não vai no psiquiatra, a gente primeiro vai no neuro, né? Os pais também não vão levar no psiquiatra, primeiro eles levam no neuro. E, e aí eu me lembro que ele prescreveu essa medicação pra mim, e fez muita diferença no meu rendimento. Eu tava já na faculdade de medicina, eu lembro que ele falou assim, nossa, como que você tá estudando e tal? E eu nem sabia responder isso, mas ele me prescreveu a medicação, que naquela época então se chamava Ritalina, e aquilo fez total diferença no meu aprendizado. Agora, quando eu tive, posteriormente, daí foi durante uma época de residência, em que vários colegas estavam desistindo da residência, foi na residência de pediatria, porque estavam morrendo muitos bebês, eu lembro que estava uma coisa assim difícil, né? E eu não sei se você conhece, mas residência é um trabalho onde você estuda muito e trabalha muito, numa forma, às vezes, não sei como é hoje, porque já se passaram mais de 20 anos, mas de forma em que aquilo ocupa todo o teu tempo, todo o teu desgaste. Mais morar longe da família, mais você ficar controlando, né, ou cuidando, os gastos, para você também não abusar, enfim, da sua família, ou enfim. E aí eu lembro que eu tive, então, um quarto episódio, e esse quarto episódio, que eu não sabia que era o quarto, eu achava que era o primeiro, né? Então foi através de crises de enxaqueca muito forte. Na realidade, provavelmente eu tive vários episódios, mas é que nós, naturalmente, num período de 6 a 9 meses, a gente se recupera. O indivíduo se recupera. Então... Sozinho? Sozinho. Imagina que em cada ano da sua vida, você tem uma reserva X para ser utilizada para aquilo que você vive. Só que aí você, inesperadamente, passa por outras situações. Em vez de usar X, você precisa usar 2X, 3X, né? Então, isso quer dizer que a minha reserva vai cada vez diminuindo. Então, o que quer dizer é que, quando eu tive a minha quarta depressão, eu só descobri isso durante o processo de terapia, eu não tinha identificado que a minha primeira depressão provavelmente foi aos 9 anos, quando eu perdi o meu irmão mais divertido num acidente de caminhão que ele teve, né? Então, e foi assim, né? E eu não tem como a gente controlar essas coisas. Então, ainda que sendo criança, aquilo vai trazendo memórias pra gente. Isso vai sendo parte da nossa história. Então, quando eu tava na residência, o trabalho muito desgastante, bastante difícil, longe da família, os recursos são mais limitados, muito estudo, muita cobrança. Então eu lembro que eu comecei a ter crises de enxaqueca, que eu nunca tive, né? Eu sou uma pessoa que eu raramente tenho dor de cabeça, raramente tenho dor. E na realidade aquilo era um gatilho para me dizer, olha, para. Então nosso corpo fala. E aí eu fui primeiro no oftalmo, né? Depois, obviamente, no neuro, né? E depois fui no psiquiatra. E aí realmente ele fez o diagnóstico, ele me medicou. E eu então descobri que eu tenho transtorno depressivo maior, né? Recorrente. Então, e aí a partir do processo de terapia, porque isso não tem como a pessoa saber em uma consulta. Então, eu fui entendendo a minha história e fui vendo que já tinha acontecido outras coisas que me levaram a essas crises. De modo que a medicação, nesse momento, foi muito importante, né? A medicação, a terapia, o vínculo, e isso foi me ajudando, então, para que eu pudesse voltar. Então, até hoje, é algo que eu devo ficar cuidando. Então, gostaria? Não gostaria. Mas isso sim, isso faz parte da minha história, isso faz parte também de quem eu sou. E o que eu percebo, através de ter também me submetido à terapia com o tratamento REAC, é que nesses últimos 7 anos, a dose das medicações, elas são muito menores do que se eu não tivesse nunca conhecido ou realizado a terapia REAC. É claro que eu passei por vários processos. Por exemplo, não tomo mais isso aqui, não quero, não preciso, tô bem, né? Aí 3, 4 dias ficava mal, voltava da medicação. Até o dia que eu disse assim, quer saber? Vou parar de brigar com o remédio. Né? Ele é uma vitamina pro meu cérebro. Que culpa tenho eu se tantas coisas aconteceram na minha vida? Né? Então, e quando eu tô falando quarta depressão, que foi o diagnóstico, provavelmente teve umas menores, né, no meio. Então, eu desisti de brigar com ele. No momento que eu fui fazendo o tratamento bem, e a partir de 2018, quando eu me submeti a tratamento, eu fui percebendo outras mudanças, né? E a possibilidade de poder ir reduzindo as dosagens das medicações. Eu prefiro pensar que eu devo utilizar elas, pelo menos numa dosagem mínima, porque elas são neuroprotetoras. Agora, e também tem uma base genética importante. Mas é muito bom você, em vez
de gastar 3x, você gastar 1x, né? Então, gasta, investe, enfim, em termos de medicação. E a medicação, a questão é só o efeito colateral dela, né? Então, uma delas é que eu fico com a boca muito seca. Então, o meu apelido aqui, inclusive, é que eu sou um camelo, né? Mas eu sei que esse é um efeito colateral. Gostaria de não ter? Gostaria. Mas é um efeito colateral que eu posso driblar, né? E a terapia REAC, ela facilitou, então, com que eu pudesse ter redução das dosagens, mas principalmente, né, uma maior percepção, um aumento da minha autoconfiança, de quem eu sou, que foi sendo também construído durante o processo terapêutico. Então, não é que você não vai usar medicação, você não vai fazer terapia, isso vai ser um milagre na sua vida. Não, muito cuidado. Cada um tem a sua história. Tem pessoas que pode ser, se elas vêm bem novas, pode ser que elas realmente não precisem de tudo isso. Mas eu só fui fazer a terapia com 40 anos. Então, eu já tinha 40 anos de história. E isso não dá pra pagar simplesmente. O que eu sei é que eu tenho uma qualidade de vida muito melhor, com uma dose muito menor de medicação do que eu tinha 7 anos atrás. E principalmente, quem quiser pode dar uma olhada nos vídeos antigos, mas mudou completamente também. Por quê? Porque a terapia REAC, ela também age nos telômeros. Isso quer dizer que o quê? Ela atua na plasticidade cerebral, no rejuvenescimento da célula. Então, é algo muito maior. Ela nos rejuvenesce de dentro para fora. Fisicamente, tu sente que tu mudou? Com certeza, porque você volta a ter ânimo para viver as coisas boas da vida. Eu creio que uma das coisas mais incríveis é que te dá uma convicção e você começa a fazer melhores escolhas para você mesma. E é impossível que isso não respingue ao teu redor. Então as pessoas, elas vão percebendo, elas vão sentindo. E aquelas que não, você também começa a perceber, puxa, mas eu também não preciso ficar nesse ambiente, né? Porque o que mais nos adoece não é a genética, é o ambiente. Então, é isso. Eu preciso dizer que eu nem posso culpar minha mãe, porque ela me levou ao médico aos 9, 10 anos. Porém, isso em 1984, 85, então assim, não tinha os recursos que hoje tem, né? Pelo menos não no interior, né? Numa cidade pequenininha. Então, realmente, ela me levou ao médico, mas não tinha os recursos que hoje a gente tem. Quando eu atendo hoje uma criança, um adolescente, eu posso dizer que é um regozijo pra mim. Regozijo no sentido assim, nossa, que legal que esse pai e mãe, porque isso também não é fácil, eles compreenderam que a melhor coisa que eles podem fazer bom, eu não sei resolver isso aqui, não, mas eu sei quem sabe. Então eles trazem até o atendimento e a gente poder oferecer hoje várias possibilidades para que aquela criança ou aquele adolescente possam não sofrer essas coisas. E aí você pode me perguntar, mas sofrer do quê? Né? Então, vamos lá. Começando o dia, acordar era muito difícil. Acordar é algo muito difícil porque você tem que engatar a primeira e demora, porque o teu cérebro não te responde tanto, né? A outra coisa é escolher que roupa eu vou usar. Você pode... Algumas pessoas... ai, nada a ver. Pega e bota uma roupa. Mas não, era muito difícil pra mim. Hoje em dia, já não é tanto, mas inclusive eu tive uma personal e a Karen foi uma pessoa que trouxe que me ensinou sobre isso. Então assim, acordar, escolher a roupa que você vai levar, né? Numa época que já não tem mais uniforme, porque adolescente já não tem mais uniforme, então uniforme, beleza, tranquilo, né? Você conseguir prestar atenção enquanto tem um colega gritando, o outro mexendo a perna, o outro jogando aqui, então poder prestar atenção no que a prof tá falando. Às vezes todo mundo sai no recreio e eu ainda estava terminando de copiar, né? Então não podia participar do recreio. Esquecer a lancheira, esquecer alguma outra coisa. Mas minha filha, você de novo perdeu o seu casaco. Então ficar ouvindo aquilo que eles não estavam equivocados, tá certo? Mas era uma coisa além do que eu conseguia controlar. E eu também não sabia disso. Essas são que a gente vai falando que são os sofrimentos que vão se somando. Ao par, você vê que você estuda, e o seu colega, que não estudou tanto, consegue ter uma nota melhor ou igual à sua, né? Isso vai gerando também certos graus de frustração. E aí, quando vem a adolescência, isso ainda se intensifica, porque então você começa a perceber que, nossa, eu acho que eu não sou tão boa assim, nossa, eu acho que não vou conseguir os amigos, né, ao meu redor. Então, isso vai se somando. Então é muito comum, quando a gente tem um transtorno de déficit de atenção, isso logo vira acompanhado. A gente chama isso na medicina de comorbidade, né? De uma depressão, de um transtorno de ansiedade. Então, por quê? Porque uma coisa vai desencadeando a outra, facilitando que aconteça a outra. Então, esses são processos difíceis. Enquanto eu tenho um irmão que ele tem meu irmão do meio, ele tem, assim, uma inteligência que ele escuta uma vez, ele vê uma vez e ele nunca mais precisa ver. Né? E eu olhava assim, meu Deus, né? E eu precisava copiar, escrever, colorir, repetir. Eu lembro que ele entrava no meu quarto e ele falava, mana,
para de estudar aí, vamos dar um rolê de bicicleta. Eu, não, tenho prova de química, né? Não, tem prova de química, né? Então, assim, ou às vezes ele escutava uma música alta, daí eu não conseguia prestar atenção, e era aquela briga de irmão, né? Mãe, desliga o rádio. Então, mas eu acho importante que quem estiver ouvindo possa compreender que um sintoma isolado não significa diagnóstico. É importante que isso tenha acontecido ao longo da tua infância e adolescência e que isso tenha, inclusive, se mantido por muitos anos. E eu posso dizer que até hoje isso é uma coisa que é real. Se tem alguém aqui do lado falando muito alto, se tem um barulho no andar de cima, isso dificulta a minha concentração, né? Ou pelo menos a qualidade da concentração. Então, quem tem o déficit de atenção não é uma coisa que a pessoa tem porque quer. Pode ter certeza que ela não gostaria de ter, né? Mas que dificulta em outros processos. Então, hoje, atender criança e adolescente e eu poder, quando eu estou aqui, eu ouvi-los, é como se fosse que eu estou ouvindo eu mesma, há muitos anos atrás. Mas de ter aquela alegria, né? Que às vezes nem a família que está ali na minha frente sabe que ela não vai precisar passar por isso. E isso é uma coisa maravilhosa. Não consigo nada menos do que isso, né? Então, podendo tratar essas coisas, essa criança vai poder render melhor, ela vai evitar dela ter uma comorbidade, seja uma depressão, uma ansiedade, ela vai poder se sentir mais capaz para desenvolver aquilo. Os pais vão se aliviar também, porque não vão ser chamados tanto nem na escola, nem ficar tão irritados com a questão do boletim, ou com a questão de perder vários dos seus pertences, enfim. E aí, aquela criança adolescente vai poder otimizar e desenvolver melhor suas habilidades em outras coisas, do que ficar perdendo seu tempo tentando montar muitas estratégias para conseguir aprender, conseguir se relacionar, né? Não perder os seus amigos. Então, é isso. Eu creio que eu posso te dizer que hoje eu me sinto plena. Agora, essa plenitude, ela foi alcançada a partir do tratamento com a terapia, com tecnologia REAC. Eu não tenho nenhuma dúvida que é realmente essa sensação de plenitude. Porque era assim, antes eu tenho TDAH, eu sofro de transtorno depressivo maior recorrente, eu tenho que estar cuidando, eu já entendi que eu preciso usar essas medicações, eu devo fazer minha terapia, mas eu tinha muito aquela sensação que eu não tinha nenhuma outra saída, que a minha vida estava ainda em risco, ou fadada a um talvez fracasso, porque eu estava sempre, eu estaria então sempre tendo que estar monitorando, é como algo que gerava um estresse até mental, né? E aquilo, é como que aquilo alimentava a ideia de que, poxa, eu não sou tão capaz assim, eu não sou tão boa assim. No momento em que eu aceitei, eu passei pelo tratamento com a terapia REAC, eu posso dar plena certeza, assim, que eu me senti que aquilo não era desse jeito. Que eu tenho um diagnóstico, que eu devo usar medicação, mas que se eu não tenho, se eu pensava que eu não tinha caminhos, então eu vou inventar um outro caminho. Que tá tudo bem. É uma sensação, de que assim, ó, tá, como se fala, então eu já tenho. Então por que eu não posso tentar outra coisa diferente? Tá bom, eu já entendi, na minha história foi assim, assim, assim. Tá, mas e daí? Então, a diferença e essa plenitude que hoje eu sinto, essa leveza, me ajudou a que eu não gastasse tanta energia que eu sentia que me sugava aquilo. E essa energia eu posso usar para ser criativa, para poder me amar, para poder ser uma profissional melhor, para poder dizer, tá tudo bem, eu vou dar um jeito, eu sou capaz, eu vou conseguir. Como? Não sei, mas eu sou capaz. Isso é algo que, pra mim, não tem preço. Então não importa o que acontecer. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei, e eu brinco aqui, que eu vou viver até os 87, 84, 87, não sei porque essa idade. Mas eu disse, não, essa folga eu não vou ter, então eu vou estar por aqui. Mas caso não esteja, eu posso dizer que cada dia é um dia que eu consigo me sentir tranquila primeiro comigo mesma. Mas não quer dizer que todos os dias são felizes. Então a diferença é que hoje eu me sinto tranquila todos os dias, apesar de não estar tudo bem, apesar de algum diagnóstico de alguém que eu amo, apesar de tal situação. É isso.